Bom dia, amigos de luz, amigas de luz e jornada. Que Jesus nos abençoe e nos encha de ânimo, fé e coragem para continuarmos a trilhar a estrada das nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos a esta palestra, a live do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, situado na cidade de Araçatuba, no noroeste do estado de São Paulo. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, você que está conectado aqui nesta página do Facebook do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. E antes de mais nada, deixar aqui o nosso beijo fraterno e amoroso a todas as mamães desta escola da vida, as que estão ainda matriculadas nesta escola da vida, ao nosso lado, fisicamente, mas também as nossas mamães que já se encontram na pátria espiritual, conectada a todos nós, os seus filhos, por laços de amor, e elas estão mais perto do que nunca de todos nós. E hoje, nesta manhã bendita, é a grande oportunidade de sentirmos esta mãezinha ao nosso lado, ouvindo a palestra da nossa amiga Valéria Oliva, trabalhadora, dirigente desta casa, que falará para nós um pouquinho da história de Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus. Então, que todos sintam-se acolhidos e envolvidos nesta luz bendita desta manhã. E assim, para nós nos conectarmos a toda esta vibração de amor, vamos fechar os nossos olhos, acerenar nossos corações, silenciar as nossas mentes físicas, para nos conectar ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores espirituais, que nos intuem, nos inspiram ao caminho do bem, em todos os momentos da nossa vida. E assim, serenos, calmos, envolvidos, começamos a elevar os nossos pensamentos, ultrapassando as esferas douradas de Ismael, o anjo protetor da nossa pátria Brasil, responsável por nossa evangelização. E agradecidos que somos a este anjo do mundo, rogamos a ele, pedimos a ele que nos eleve às esferas da mãe de Jesus, Maria, e que ela possa, com sua luz de amor, nos envolver em seu manto saferino de luz, nos protegendo hoje e sempre. Agradecidos que somos a esta mãezinha espiritual, rogamos a ela que ela nos eleve à presença do seu Filho maior, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo de conduta moral. E diante desse mestre amigo, deste irmão mais velho, agradecemos o seu evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos, mas principalmente os seus exemplos, que possamos a partir de hoje, fortalecido, também exemplificar diante dos nossos. E agradecidos que somos a este irmão, pedimos a ele que em mãos dadas nos eleve em caravana à presença do nosso Pai. E diante desse Pai de amor, agradecemos tudo o que conquistamos, agradecemos tudo o que conquistaremos a partir de hoje, mas agradecemos principalmente, Pai, pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em uma família universal, para sermos melhores a cada dia. Então, assim, com a oração que o Mestre nos ensinou lá no Sermão do Monte, iniciamos os nossos trabalhinhos da manhã, dizendo em pensamento: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, convido para dividir a tela aqui a nossa amiga Valéria Oliva, que os anjos, que os nossos mentores espirituais, os mentores, trabalhadores dessa nossa casa te envolvem em muita luz, te inspirando com as palavras doces sobre Maria, que vai com certeza somar a todos nós e fortaleça ainda mais nessa estrada da vida. Tá certo, Oliva? Boa palestra a todos e até daqui a pouco. Até! Obrigada, Barone. Bom dia a todos.
Obrigada, Nani, que está aí nos bastidores nos auxiliando. Bom dia a todos vocês, nesse dia especial, o dia que comemoramos o Dia das Mães. Essa figura que está presente na vida de todos, não é verdade? Não há ninguém que esteja encarnado nessa terra que não tenha uma mãe, seja encarnada ou já desencarnada. E é desta maneira que nós escolhemos, nesse belo domingo ensolarado aqui na cidade de Araçatuba, escolhemos o tema: quem melhor do que Maria, Mãe Santíssima de Jesus, para ser homenageada e homenagear através dela todas as mães nesse Dia das Mães. E para falar de Maria, existem muitas obras que tentam resgatar, né, a biografia da Mãe de Jesus, mas o livro A Boa Nova, que para mim é um dos mais belos livros de Francisco Cândido Xavier, psicografando o espírito de Humberto de Campos, este livro que traz em seus 30 capítulos as minúcias, os detalhes da vida de Jesus com os seus evangelistas, com os seus discípulos e com seus apóstolos. E esse livro, que é um livro que data de 1942, a primeira edição deste livro, ele traz no seu último capítulo, né, o capítulo de número 30, a belíssima passagem sobre Maria. É um capítulo de várias páginas, relativamente longo, e que nos emociona do início ao fim. E resume, na verdade, o que foi a figura de Maria, esse espírito escolhido, certamente, antes de encarnar, para ser a mãe, receber o espírito de luz de Jesus. E como esse capítulo, na minha opinião, ele resume o que é o espírito de Maria, escolhi falar especificamente sobre esse capítulo hoje, de maneira a que a cada pedaço do texto que nós leremos juntos, nós possamos refletir sobre a personalidade de Maria e o que ela representou, né, dentro do cristianismo e dentro da vida de Jesus, e depois também da continuidade, né, do cristianismo após a crucificação de Jesus. Então, eu inicio aqui lendo o primeiro parágrafo deste capítulo, para que nós tenhamos uma ideia, né, do que ele trata. O capítulo se intitula Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão, com o pensamento ansioso e torturado, os olhos fixos no madeiro das perfídias humanas. A ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Então, esse capítulo começa assim, nos trazendo a angústia de Maria, que apesar de ser um espírito altamente ligado ao plano espiritual, altamente envolvido e protegido pelos nossos amigos de luz do plano mais alto, estava naquele momento vivendo uma aflição que é comum a todas nós e todas as mães que estão encarnadas na Terra, que é sofrer, né? Sofrer até fisicamente quando um filho sofre. Então, Maria, ali, próxima ao seu filho sendo crucificado, já nos últimos estertores da sua vida corporal, ela sofria como qualquer mãe sofre ao ver um filho sofrendo. E nesse momento, então, o livro descreve que Maria passa a relembrar as boas, a trazer para sua lembrança as boas lembranças que tinha da passagem de Jesus sobre a terra. Então, Maria se lembra, nessa ocasião, de como foi o nascimento do Cristo,
naquela manjedoura muito simples, mas muito, muito iluminada. E se lembra dos carneiros que se aproximavam solenemente do bebê que nascera, sabendo que nascer ali um mestre, nascer ali a luz do mundo, a verdade, dos animais que, num silêncio profundo, se aproximavam timidamente da manjedoura para um olhar de respeito e de amor àquele bebê que acabara de nascer. Maria se lembra também de como havia sido a infância de Jesus, aquela criança doce, amorosa, que já demonstrava ser muito preocupada com os seus irmãos, que trazia a todo momento à sua casa pessoas necessitadas, muitas vezes vítima, né, Maria e seu filho, vítima de comentários dos vizinhos de que não deveria trazer malfeitores, pessoas, andarilhos, né, porque seriam más companhias para aquela criança. Mas a criança já demonstrava se preocupar com todos. E com eles, então, sempre procurava trazer uma palavra amiga, muitas vezes trazendo aquelas criaturas à sua própria casa para o alimento do corpo e da alma. Maria também, nesse momento em que está vendo Jesus crucificado, se lembra de como o seu filho, em determinado momento, passou a reunir multidões para ouvir as suas palavras sagradas. E que quando ele falava, uma brisa doce sempre passava por aqueles que ouviam, trazendo o sinal da natureza e do divino, que as suas palavras eram palavras divinas, que vinham para iluminar o mundo. Maria, então, com aquela dor lancinante de ver seu filho naquela situação, vai aos poucos acerenando o seu coração e compreendendo a missão, né, que seu filho veio realizar na terra. E neste momento, uma voz amiga lhe fala ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração, o coração de Maria, arrebentava em lágrimas, em tempestades de sofrimento. Contudo, na sua consciência, repetia a afirmação sincera da humildade. Maria dizia: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Essa frase, esse período, né, esse parágrafo, mostra a resignação de Maria. A resignação de Maria que se colocava neste momento de sofrimento à vontade do Pai. A resignação pedida a todos nós cristãos, que dizemos acreditar em Deus, fazemos o Pai Nosso dizendo que seja feita a vontade do Pai, mas que muitas vezes não aceitamos o que se nos apresenta na nossa vida material. Maria ali passava por um grande sofrimento, sofrimento que talvez nenhum de nós ache possível uma mãe passar, não é verdade? No entanto, a sua resignação falou mais alto nesse momento, e ela se colocou nas mãos da vontade divina. Continua, então, a nossa história. Em meio a algumas mulheres, porque estava cercada de mulheres, que neste momento, nós mulheres sabemos que nos momentos de sofrimento, elas se unem para umas darem forças às outras, principalmente no que diz respeito aos sentimentos maternos, né? Então, em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Então, Maria, envolvida naquela reflexão, envolvida naquela
naquele momento de tanto sofrimento, percebe que uma mão levemente lhe toca o ombro. Era João. João, um dos apóstolos do Cristo, filho de Zebedeu, que estendia seus braços amorosos e reconhecidos e abraça Maria nesse momento e buscam juntos, abraçados, a luz misericordiosa dos olhos de Jesus que estava na cruz. Foi aí que a fronte do Divino Mestre supliciado, que estava na cruz, nos seus últimos momentos de vida corporal, se moveu vagarosamente. Então, Jesus, nesse momento, vendo João e Maria abraçados, move levemente, usando as suas últimas forças na carne, o seu rosto em direção aos dois abraçados, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Jesus não precisava de palavras, não é? Ele percebia tudo que acontecia à sua volta, sabia de tudo, e percebe claramente a angústia e a ansiedade daqueles dois seres amorosos e que ele tanto também amava. Maria, então, exclama: meu filho, meu amado filho, exclamou Maria em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Jesus, então, encara profundamente com seus olhos, aqueles olhos tão bondosos, os dois amados e dirige a Maria, usando suas últimas forças, as seguintes palavras: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo João, diz a ele: Filho, eis aí a tua mãe. São as últimas palavras, então, que Jesus dirige à sua mãe Maria. Esta passagem nos mostra claramente o que Jesus veio trazer para nós em termos de amor. Né? O amor, que é o amor universal, o amor que transcende os laços de sangue. Lembremos que Jesus não pregou que só amássemos aqueles que têm laços de sangue conosco, mas, acima de tudo, que amássemos, além de nossa família sanguínea, todos os nossos irmãos. O amor fraternal, o amor universal, o amor ágape, é aquele amor que não faz diferença entre a mãe, que é sua mãe de sangue, e a mãe, que é mãe do outro, do seu próximo. Claramente, Jesus, quando diz: Mãe, eis aí o seu filho, João não era filho de Maria, de mesmo sangue. E quando diz a João: Filho, eis aí a tua mãe, ele também está trazendo aí a mensagem clara, né, do verdadeiro amor, que é o amor fraternal, o amor que ele tentou nos ensinar e que nós estamos tentando até hoje compreender, não é verdade? Claro que dentro de nossas famílias, nós praticamos esses ensinamentos amando os nossos filhos. Hoje, em especial, comemorando o Dia das Mães, sabemos que o amor mais puro é esse amor de mãe, mãe de sangue ou mãe de criação, mas que seja a mãe que desenvolveu laços de maternidade com uma criatura. A criatura que mais errar no mundo, o bandido mais cruel, sempre tem alguém que o ama, que é a sua mãe, no mínimo, né? E o filho também mais cruel, aquele que pode ser um assassino que mata sem pensar, ele tem por sua mãe sempre um amor
acima de qualquer situação. Então, Jesus, com essas palavras, ele marca profundamente a vida de João, e mais para frente nós vamos ver que essas palavras criam uma ligação entre João e a Virgem Santíssima, que será um grande consolo aos cristãos que seguem depois da morte do Cristo, seguem sofrendo por defender a ideia do Cristo. Após, então, a crucificação do Cristo, após a separação dos discípulos, Maria se retira para Betaneia, onde ela tinha parentes e onde estavam os parentes de José, seu marido. Ali, então, ela procura manter a palavra do Cristo viva através do atendimento às pessoas, através até de suas pregações, de suas palavras, mas ela vê um crescente movimento de tentativa de disputa entre cristãos, entre os cristãos daquela região, valorizando demais, além do que necessário, os laços de sangue que Maria possuía com Jesus e com José. Então, a comunidade local passa até a hierarquizar essa relação de sangue da família de Jesus, criando uma determinada discriminação, né, entre as pessoas ali. Isso passa, pouco a pouco, a desagradar o coração de Maria. Maria, então, passa a se incomodar com aquela situação, porque ela, sim, havia aprendido muito bem, né, o que era o amor universal, e sabia que esses laços de sangue não eram tão importantes aí, assim. Né? Importante seria o amor a todos, né, independente do que foram de parentesco que tinham com Jesus ou com José. E Maria, então, começa a perceber que as palavras do Cristo passam a ser levemente distorcidas por esse comportamento das pessoas em Betaneia. Maria vivia recordando os belos momentos do Cristo, e às vezes ela sonhava com seu filho. E esses sonhos eram repletos de esperança, onde Jesus lhe prometia que ele voltaria e que eles se reencontrariam. Então, naqueles momentos, imaginem, né? Na época, há 2000 e tantos anos atrás, não tínhamos uma certeza clara da vida após a morte. Apesar de Jesus ter pregado isso, muitas vezes de maneira não tão clara, né? Mas vinha pregando, né, a vida eterna e a vida após a morte. Contudo, Jesus, nos sonhos, trazia claramente a certeza para Maria de que eles haveriam de se reencontrar. Esse desconforto que Maria sentia com as distorções do evangelho que já aconteciam ali no seu meio social, aliados a esses sonhos com Jesus, faziam Maria acreditar que o futuro seria diferente. Eis que, num determinado dia, vem João, aquele discípulo que estivera com ela aos pés da cruz, chega então, nesse momento, àquela região e oferece a Maria o refúgio amoroso da sua proteção. Diz ele que não havia voltado antes porque estava à procura de um local onde os dois pudessem pregar o evangelho mais puro do Cristo, e que não havia encontrado ainda um local. E que, neste momento, então, havia encontrado uma casa uma região muito bela, à beira do mar, na cidade, muito próxima à cidade de Éfeso. Uma casa que fora doada por uma família simpatizante do cristianismo, uma casinha simples, no alto de um penhasco, de onde se avistava o maravilhoso mar azul. E
que ficava ao sul da cidade de Éfeso, a apenas 3 léguas dessa cidade. Então, era uma casinha isolada, mas próxima à cidade de Éfeso. João, então, propõe a Maria que venha com ele, ficar em Éfeso, nessa casinha, e que nesse local, deste local, eles façam um local de acolhimento aos necessitados que por ali passarem. Não só aos cristãos, que seria também um local para a pregação da palavra do Cristo, mas, acima de tudo, que fosse um local de acolhimento. Maria prontamente aceita e estabelecem, ambos, Maria e João, estabelecem ali um pouso e um refúgio aos desamparados. Ensinam ali as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como se fossem mãe e filho, iniciam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria, nessa passagem, Maria e João, nos mostram claramente o maior ensinamento de Jesus e do cristianismo, que é trabalhar a caridade através da ação. Eles montam um local para o atendimento espiritual, mas também para o amparo material que se fizesse necessário. Eles trazem, então, para essa casinha em Éfeso, o que hoje nós fazemos numa escala muito diminuta e muito menor, né, dentro das casas espíritas, com o acolhimento fraterno, né, com o acolhimento das pessoas que por ali passam e com as campanhas de assistência, né, material, quando isso se faz necessário. A verdadeira expressão do Evangelho. E era isso que Maria buscava, porque já notava tantas distorções do Evangelho. Então, essa passagem, por exemplo, diz assim: a casa à beira-mar tornou-se um ponto de assembleias adoráveis, onde a recordação do Messias era cultuada por espíritos humildes e sinceros. João pregava o Evangelho e Maria atendia aos necessitados, acolhendo as úlceras e as necessidades. A choupana ficou conhecida como Casa de Santíssima, ou Casa da Santíssima. Então, aquele local que passou a fazer não só as pregações do cristianismo, mas também atender os feridos, estropiados, as úlceras, né? Na época muito comum os leprosos, né? E também o acolhimento emocional, o acolhimento amoroso da Mãe Santíssima. Numa dessas ocasiões, então, um leproso que havia sido tratado de suas úlceras com as mãos amorosas de Maria e com as palavras doces que lhe saíam da boca, diz a ela assim: Senhora, sois mãe de nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. E a partir de então, esta casa em Éfeso passou a ser chamada de Casa da Santíssima. Uma demonstração muito clara do que é a caridade completa, né, pregada pelo Cristo e que muitas vezes não compreendemos. A caridade que atende não só o corpo físico, mas principalmente atende o espírito, a alma daquele que sofre. Né? Porque não há quem não sofra fisicamente, com doença, com fome, etc., que também não sofra espiritualmente. E Maria ali, então, complementava essas palavras de João, que sabia repetir, né, através das palavras, todos os ensinamentos do Cristo. Maria complementava com a sua própria ação amorosa, caridosa, ativa, que acolhia todos e mostrava na prática o que era o Evangelho do Cristo. Os anos se passaram, os meses se passaram, os anos, e João e Maria continuam a trabalhar. No entanto, o número de pessoas cada vez maior faz com que João precise pregar num local maior,
em Éfeso, na cidade. Então, muitas vezes, Maria ficava na casinha, ali, na casa da Santíssima, para atender aqueles que a procuravam, e João passava os dias pregando o Evangelho do Cristo na cidade, em locais maiores. Começaram, então, a aparecer notícias que vinham de Roma, de que o Evangelho do Cristo estava, pouco a pouco, se deturpando e, acima de tudo, estavam os cristãos, os verdadeiros cristãos, que honravam, né, o cristianismo e defendiam as palavras do Cristo, começavam a ser perseguidos na capital, né, em Roma. Esses cristãos banidos de Roma traziam essas notícias, e eram notícias de escravidão, de destruição de lares, de prisões, de festas públicas em que os cristãos eram dados às feras para horrendos espetáculos. Então, a cada dia chegavam mais e mais notícias que afligiam Maria e João acerca da perseguição que os cristãos sofriam em Roma. Em prece, Maria pedia por aqueles cristãos. E em uma noite, quando estava em prece pedindo por eles, Maria sentiu uma força singular lhe banhar a alma. Nesse momento, uma brisa suave fez-se presente, vinda daquele mar que estava próximo ali à casa. Essa brisa que soprava do oceano, numa noite de um luar esplendoroso, se fez presente. E Maria, então, avistou, chegando ao longe, um vulto de um andarilho. Esse andarilho se aproximou e Maria exclamou ao recém-chegado, como fazia com todos, com tantos outros: venha, venha receber o meu carinho. E o andarilho lhe respondeu: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, Maria o convidou a entrar, muito impressionada com aquela voz doce que esse andarilho tinha e que lhe despertava no coração um amor, um carinho especial. Esse peregrino, ao contrário da maioria daqueles que ali apareciam, ao invés de lhe pedir palavras, começou a discorrer sobre as alegrias do céu, confortando alegremente Maria, falando-lhe das suas preocupações com os cristãos para todos os mundos. Falou a Maria sobre as bem-aventuranças. E Maria, pouco a pouco, foi se sentindo mais leve, mais tranquila, e ficou surpresa. Quem era aquele peregrino que, ao invés de buscar o seu consolo, lhe trazia consolo? Como se ouvisse o seu pensamento, a sua pergunta, o peregrino, então, se levanta e lhe estende as mãos e lhe fala com profundo amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse momento, Maria vê nas duas mãos do peregrino duas chagas, como a que o seu filho apresentou ao ser pregado à cruz. Instintivamente, Maria olha para os pés daquele peregrino e vê as chagas também que o cravo fez em seus pés ao ser pregado à cruz. E Maria, então, compreendendo com alegria, diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. Tocou as feridas carinhosamente, toca o seu filho carinhosamente no rosto e desce suas mãos para o peito, procurando a chaga maior
que lhe fizera o mais profundo golpe, que mais profundamente doeu em Maria. Quando o soldado lhe coloca a lança sobre o coração, enfiando a lança no coração, dando-lhe o golpe derradeiro. E a chaga estava lá, no corpo daquele peregrino. Maria, então, compreende que seu filho estava ali presente e quer se postar de joelho. Jesus não deixa, segura sua mãe e ele se coloca de joelhos. Ajoelha-se perante a mãe, beija-lhe as mãos e diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Neste momento, então, o corpo de Maria se paralisa e ela entra como se fosse num transe e não consegue se levantar mais. Passa a ouvir o cântico de muitos anjos. E aqueles que estavam ali com ela correm a chamar João, em Éfeso, porque Maria Santíssima estava nos últimos estertores de sua vida física. João chega e, passada a noite, na madrugada, quando a alvorada nascia, Maria passa a se sentir afastada da terra e deixa o corpo físico. Neste momento, Maria em espírito, seu espírito grandioso e muito amoroso, se lembra de sua terra natal e deseja rever a Galileia, aonde seu filho havia pregado e auxiliado tantas pessoas. Seu pensamento imediatamente a mobiliza para a Galileia e ela revê todas as passagens, todos os locais onde o Cristo pregou quando estava no corpo físico peregrinando na Galileia. Ela vê o lago maravilhoso de Genezaré, revê os locais onde Cristo falava aos pobres estropiados, revê o rio Tiberíades. E Maria, então, se torna muito alegre nesse momento, se sente muito alegre, se sente em êxtase e está preparada para o desencarne. No entanto, ela subitamente se lembra dos cristãos que estão sofrendo em Roma. Neste mesmo momento, de novo, seu pensamento arremete àquela belíssima cidade. E ela então começa a ver aqueles prédios suntuosos, muito mármore, muito ouro, e percebe que está em Roma. E logo se vê num calabouço, num local muito escuro, muito frio, muito sujo, e se vê cercada por inúmeras pessoas em grande abatimento espiritual, em grande sofrimento. Eram os calabouços onde multidões de cristãos estavam presos, aguardando pela morte, ou para ser comidos às feras, ou simplesmente para serem executados. Maria, então, neste momento, passa a consolar aqueles cristãos. Foi espalhando a sua claridade, a sua luz misericordiosa entre eles, reconfortando-os. Não sabia o que lhes oferecer mais. Quando ela vê a um canto uma jovem muito magra, de face macilenta, muito triste, e se aproxima dessa jovem, sussurrando-lhe ao ouvido: minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E nesse momento, a jovem, sem entender porquê,
eleva a sua voz ao céu e passa a entoar um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. E junto a ela, todos aqueles cristãos que estavam ali aguardando a sua execução passam a cantar juntos e a elevar ao céu a sua palavra, ao seu canto de louvor a Jesus. Assim, neste ambiente, com esse cântico de louvor, com esse ambiente de caridade, de amor, de mais profunda entrega, Maria é então conduzida ao reino do Mestre. Por isso, nós concluímos essa reflexão sobre esse belíssimo capítulo do livro Boa Nova, lembrando as mães que hoje sofrem pela perda de seus filhos, ou pela doença de um filho, ou pelo comportamento de um filho, ou simplesmente aquelas que lamentam não estar junto com seus filhos hoje, por impossibilidade de estarem fisicamente próximos, ou porque moram longe, ou porque a pandemia não lhes permite. Vamos lembrar que nenhuma mãe sofreu mais do que Maria. Nós nem conseguimos imaginar como seria o nosso sofrimento ao ver o filho pregado à cruz, humilhado, machucado, como foi Jesus. Vamos lembrar de Maria, então, e tentar nos colocar como ela, como mães, com o amor de mãe a todos, sem restrição dos laços consanguíneos. E encontrando, então, nesse sentimento, um alento para o momento de ausência dos nossos filhos. Que todas as nossas mães, que todas as mães que estejam nos ouvindo agora, tenham um abençoado Dia das Mães. Lembrando sempre desse amor maior, que é o de Maria. Muito lindo. Agradecemos demais, Valéria, por essas palavras doces aí. Nada melhor. Eu sou suspeito de falar, porque tudo que se trata de Jesus, da mãe de Jesus, a gente sempre tenta multiplicar ao máximo isso, porque esse é o caminho, essa é a verdade, é a vida, né? E a gente tem aí uma pergunta da Alice, para a gente finalizar esse nosso encontro, esse encontro fraterno. A Alice Passos Marcondes, ela é de São Paulo, uma colega nossa aí, que está sempre com a gente. Ela diz assim, ó: Maria, ao perder Jesus na cruz, ganhou a humanidade inteira. Podemos afirmar que o amor de mãe e o lar nosso será sempre o início do trabalho para que o Espírito chegue a esse amor universal? Oi, Liz. Bom dia, é um prazer ter você aí sempre conosco, né, nas lives. Sem dúvida, Liz, sua pergunta é linda e muito oportuna. Maria, sim, nos dá exemplos, né? Assim como Jesus, Maria, como mãe de Jesus, não poderia ser diferente, nos dá exemplo que é dentro da nossa família, do nosso lar, que nós começamos a exercitar, não é? Eu não diria trabalho, né? Mas não deixa de ser um trabalho, que será um início de trabalho, é o início do nosso aprendizado. O aprendizado para o amor maior, o amor universal, o amor que não verá mais a necessidade desses laços consanguíneos para existir, né? É nós que estamos numa condição espiritual ainda de evolução muito inferior a Maria, obviamente, né? Treinamos esse amor dentro dos nossos lares, não é verdade? Então, vamos treinando o amor dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos netos, não é? E é um aprendizado. Mas o verdadeiro amor que Jesus pregou não foi só esse, né? Esse é o início, para que nós aprendamos e ao longo das nossas encarnações, esse amor vai se tornando cada vez mais universal, que não verá barreiras, não verá nenhum obstáculo, mesmo que essa pessoa
seja um desconhecido, né? Jesus amava a todos, sem exceção, sem nenhum tipo de rótulo, seja de sangue, seja social, seja mesmo de comportamento. Ele amava o bom e o mal do mesmo jeito. Ele amava o belo e o feio do mesmo jeito, não é? E é esse amor que ele veio tentar nos ensinar. Então, sim, sem dúvida, o lar é a nossa unidade, a nossa célula, né, de treinamento para esse amor maior. Isso aí. E se você me permitir, Valéria, eu queria também fazer uma pergunta para a gente finalizar esse nosso encontro, que eu acho que é bem interessante, apesar de saber a resposta, mas a gente vai deixar um campo aberto aí para esses nossos amigos que estão conectados. Há não muito tempo atrás, todos os textos religiosos, eles eram limitados a alguns poderes, então não estava aberto ao povo que realmente deveria ser, não é? Então, dentro dessa nossa doutrina espírita, hoje já há mais de 2.000 anos, há mais de 20 séculos, nós temos ao nosso alcance toda esta obra, ao nosso alcance, está aberto a todos, não é? Então a gente tem aí o Pentateuco da doutrina espírita, que são as obras básicas e principalmente as obras complementares como esta, que Chico Xavier nos traz com muito amor, que é a Boa Nova, entre outras centenas e milhares de livros e de leituras edificantes que estão ao nosso alcance e que nos traz um caminho, né? Por que ainda nós, de uma forma geral, ainda pisamos no freio para mergulhar de cabeça nessas obras básicas, nessas obras principalmente complementares e entender realmente o significado da vinda do mestre? Baroni, porque nem todos estamos prontos, né? Nós estamos a caminho. Então, as obras estão aí. É claro que hoje estão disponíveis, mas elas não vêm até nós é que temos que ir até. Então, no passado, como você bem falou, para vamos dizer, o uso do poder, né? Essas obras não eram acessíveis. Hoje elas são acessíveis a todos. No entanto, não é só ter acesso às obras, há que se compreendê-las, né? Muitas vezes, o mesmo texto lido por duas pessoas diferentes tem completamente diferentes interpretações. Então, todos nós estamos a caminho da iluminação, né? Então, essas obras são instrumentos valiosíssimos para que nós possamos alcançar esse nível evolutivo. Mas é um caminho, né? Se estamos aqui, porque precisamos muito estudo ainda. Estudo e compreensão profunda, né? Não é só compreender o que está escrito de uma maneira externa, mas interiorizar aquele pensamento, aquela demonstração, né, que está ali naquela obra e colocá-la em prática. Então, o que está acontecendo é que nós ainda estamos a caminho, porque não chegamos ao fim, né? Mas estão aí essas obras lindíssimas. Essa Boa Nova, para mim, é uma pérola, né? É uma das mais bonitas obras do nosso grande Francisco Cândido Xavier, da sua mediunidade, porque nos traz, né, na passagem do Cristo, muitas reflexões que não ficaram muito claras nos outros textos bíblicos, né? E é uma obra para ser lida e estudada profundamente. Perfeito, agradecemos. Posso encerrar com muito amor aí esse nosso encontro e já convidando a todos para que no próximo domingo, no mesmo horário, estejamos juntos aqui, unidos, numa só direção aí, tá certo? Agradecemos a todos. Nós fazemos, então, a nossa prece final, elevando o nosso pensamento e pedindo a Maria que neste momento envolva todas as mães do nosso país, do nosso planeta, e que todas as mães, não só aquelas que têm seus filhos a seu lado, mas também aquelas que estão longe, seja fisicamente, seja também porque estão em outra dimensão, que estão longe de seus filhinhos, possam sentir que somos todos pertencentes a uma grande família e que o reencontro é certo. E vamos então, elevando o nosso pensamento, pedir a Maria: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Jesus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Que assim seja. Muito obrigada. Um belo domingo, Dia das Mães, para todos.